Olá, sou o Dr. Paduan, e este é o podcast Cardioritmo. O assunto do nosso podcast de hoje é o intervalo QT, intervalo QT. E para falar sobre o intervalo QT, ninguém melhor do que a minha amiga doutora Esther Nixis. A doutora Esther Nixis é uma conhecida arritmologista, pós-doutorada no Seva Medical Center, em Israel. Seja muito bem-vinda, doutora Esther Nixis. Olá, Paduan. Obrigada por me receber. Será um prazer conversar com nossos convidados sobre esse importante assunto que é o intervalo QT. Doutora Esther, antes de mais nada, o que é o intervalo QT, ou melhor dizendo, intervalo QT? Bem, Paduan, o intervalo QT se estende desde o início do complexo QRS até o final da onda T. Desta maneira, ele representa a duração total da ativação e recuperação ventricular. De modo geral, o intervalo QT do eletrocardiograma reflete a duração do potencial de ação ventricular. Doutora Nixi, como podemos medir o intervalo QT? A senhora anteciparia alguma dificuldade em medi-lo? Boa pergunta, Dr. Paduan. Embora possa parecer fácil medir com precisão o intervalo QT, há um desafio. As dificuldades incluem não só identificar o início do complexo QRS, o final da onda T, mas também determinar qual derivação usar, além de ajustar o intervalo medido para a frequência cardíaca para a duração do QRS e sexo. Gente, observem que o início do complexo QRS e o fim da onda T não ocorrem simultaneamente em todas as derivações do eletrocardiograma. Por este motivo, a duração do intervalo QT tem uma variação de 50 a 65 milissegundos, dependendo da derivação utilizada para medir. Doutora Esther, seria esta variacionadura ou do intervalo QT entre as diferentes derivações, que os arritmologistas chamam de disperso do QT. Dr. Juan, se eu entendi bem seu português, esta variação entre os diferentes intervalos QT de uma derivação para outra é também conhecida como dispersão do QT. Sim, doutora, apesar de viver no Brasil há muitos anos, ainda tenho dificuldades em pronunciar algumas palavras. Mas me diga, que essa deriva essa senhora recomendaria para o cardiologista clínico medir o intervalo QT? A medida automática realizada por sistemas digitais utiliza a medição do intervalo desde a primeira onda do QRS até o final da onda T mais longa, utilizando as 12 derivações simultâneas. Esta é a maneira mais confiável de medir o intervalo QT. Bueno, doutora Esther, pero, ¿qué pasa cuando no disponemos de un electrocardiograma de 12 derivaciones simultáneo con un sistema digital? Nossa, Dr. Paduan, seu espanhol é bem melhor do que o seu português. Bem, neste caso o intervalo é medido a partir de uma única derivação. Quando o intervalo QT for medido a partir de uma única derivação, recomendo utilizar a derivação onde o intervalo QT seja mais longo, geralmente isso ocorre na derivação V2 ou V3. Também é importante medi-lo em uma derivação na qual não haja uma onda U proeminente. Em eletrocardiograma com ondas UNs proeminentes, recomendo medir o intervalo QT nas derivações AVR ou AVL. Excelente, doctora Esther Nixis. Mencionaste que es necesario corregir el intervalo QT que mediste, dependiendo de algunas variables como la frecuencia cardíaca y el sexo. ¿Qué tipo de fórmula recomiendas? O intervalo QT normal é dependente da frequência cardíaca. Ele diminui à medida que a frequência cardíaca aumenta, e aumenta quando a frequência cardíaca diminui. Inúmeras fórmulas foram propostas para corrigir o intervalo QT medido, incluindo uma proposta por Bazet em 1920. A fórmula de Bazet é a mais difundida, e é o intervalo QT medido, dividido pela raiz quadrada do intervalo RL medido, em segundos. Grandes estudos de banco de dados mostraram que o intervalo QT corrigido com a fórmula de Bazet permanece significativamente afetado pela frequência cardíaca. Além disso, Dr. Paduan, esta fórmula, em geral, corrige excessivamente o intervalo QT em frequências cardíacas altas
ou seja, fica menos sensível e sujeito a mais falsos negativos. Por outro lado, Dr. Wen, a fórmula de Basé corrige o intervalo QT de forma insuficiente em frequências baixas, tornando a correção mais sensível e sujeita a mais falsos positivos. Bueno, doutora Esther, siempre pensé que la fórmula de Basé era excelente para corregir el intervalo QT. ¿Cuál es su sugerencia para nuestros oyentes? O Comitê Conjunto Associação Americana do Coração e do Colégio Americano de Cardiologia sugeriu o uso de uma função de regressão linear. Uma fórmula linear que se mostrou relativamente insensível aos efeitos da frequência cardíaca propõe que o QT corrigido é igual ao intervalo QT medido somado ao resultado de 1,75 multiplicado pela soma algébrica da frequência cardíaca menos 60. Lembrando, Dr. Paduan, que as medidas do intervalo QT desta fórmula devem ser escritas em milissegundos. Doutora Nixie, ¿cuáles son los valores normales para el intervalo QT corregido? Os valores para o QT corrigido variam também, de acordo com o sexo e, segundo as diretrizes da SBC sobre análise e emissão de laudos eletrocardiográficos, são aceitos como normais até o máximo de 450 milissegundos para homens e 470 milissegundos para mulheres. Para crianças, o limite superior é de 460 milissegundos. Muy bien, doctora Esther. ¿Cuáles son sus consideraciones finales? Por último, mas não menos importante, gostaria de deixar registrado que medir o intervalo QT e corrigi-lo para a frequência cardíaca deve fazer parte da rotina a interpretação do eletrocardiograma. Uma meta-análise de 23 estudos demonstrou que um aumento de 50 milissegundos no intervalo QT está associado a um aumento de 20% no risco relativo para a mortalidade por todas as causas e de 29% para a mortalidade cardiovascular. Muitos medicamentos antiarrítmicos, anticonvulsivantes, antidepressivos e neurolépticos, além de antihistamínicos e antibióticos macrolídeos podem aumentar o intervalo QT. Apesar de pouco frequentes, as síndromes de QT longo congênito fazem parte do diagnóstico diferencial de pacientes investigados para síncope, pré-síncope, em pacientes recuperados de morte súbita e na avaliação médica de pilotos, astronautas e atletas de elite. Você também sabe muito bem, Dr. Paduan, que existe a rara síndrome genética do QT curto. Neste caso, intervalos QT corrigidos menores que 340 milissegundos podem associar-se a fibrilação atrial, síncope e morte súbita cardíaca em adultos jovens. Doctora Esther Nixie, foi imenso placer receberte no podcast Cardioritmo. Suas informações foram muito esclarecedoras. Espero que a senhora possa volver mais vezes no nosso bate-papo informal. Meu querido amigo Paduan, o prazer foi tudo meu. Conte comigo, sempre que precisar. Bem, meus amigos, até o próximo episódio de Cardioritmo.